Tinha esquecido. Agora sim, vamos lá. Então, como eu falei, né, a fermentação é um processo de obtenção de energia por organismos anaeróbicos obrigatórios, tá? E, gente, olha aqui um detalhe. Na fermentação, a quebra da glicose, ela é parcial. Primeira diferença da respiração aeróbica. Lembra que na respiração aeróbica, a glicose ela é oxidada parcialmente ou completa? Parcial. Não, na respiração aeróbica. Completo. Na respiração aeróbica, a degradação é total, né? Principalmente lá no ciclo de Krebs, ela é completamente degradada. Na fermentação, não. A degradação da glicose ela é parcial. O saldo energético da fermentação ele é menor do que o da respiração. Enquanto na respiração, para cada molécula de glicose, a gente formava 36 a 34 ATPs, na fermentação você só vai ter a formação de 2 ATP. Então, o saldo energético da fermentação é bem menor do que o da respiração, tá? E aí eu botei uma observação aqui muito importante para vocês. Até pedir para vocês destacarem no caderninho de vocês. Não confunda fermentação com respiração anaeróbica. A respiração anaeróbica, ela é igual à respiração aeróbica. Ela tem ciclo de Krebs, ela tem cadeia respiratória. A única diferença da respiração aeróbica para a anaeróbica é que qual é o aceptor final de elétrons na respiração aeróbica? Quem lembra? Quem é o último aceptor de elétrons que captura os elétrons no final? Oxigênio. É o oxigênio. Isso na aeróbica. Ótimo. Na anaeróbica, o processo é o mesmo, tá? Ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, só que o aceptor final de elétrons não vai ser o oxigênio, até porque os organismos são anaeróbicos. Então você vai ter como aceptor nitratos, sulfatos, outros compostos inorgânicos que não sejam oxigênio. E isso na respiração anaeróbica. Já a fermentação, o aceptor de elétrons, né, o caso, quem recebe os hidrogênios é o próprio piruvato. Tá? Então a fermentação não acontece ciclo de Krebs, não tem cadeia respiratória, nada disso. É só mesmo a glicólise e a transformação do piruvato e acabou. Tá bom? Então não confunda fermentação com respiração anaeróbica, ok? E outro detalhe é que o processo de fermentação, gente, ele é um processo muitíssimo importante, porque ele é muito utilizado na indústria. Tanto é que no curso de engenharia química, né, por exemplo, existe uma disciplina de tecnologia das fermentações, porque a fermentação é um processo muito utilizado, porque você utiliza micro-organismo. Todo processo fermentativo ele envolve o uso de micro-organismos para produzir alguma coisa. Então, por exemplo, a gente vai ver hoje aqui a produção de cervejas, a produção de iogurte, a produção de coalhada, a produção de vinho, a produção de etanol, tá? Tudo isso é feito por processo de fermentação. A indústria de laticínios, né? Oi, Pedro. Vodka? Não, a vodka não. Mas vinho, cerveja, pão, a indústria de laticínios, né, os leites fermentados, os lactobacilos, né? Isso é uma indústria que utiliza muito o processo de fermentação. O vinagre também é feito por processo de fermentação, tá certo? Diz, Gustavo. Ei, Carlinhos, então o pão é tipo um alimento que fornece energia pra gente, né? Sim, o pão é um carboidrato e ele é feito por processo de fermentação. Tá? Mas é porque a fermentação ela é obtenção de energia, então o pão tem energia. Né? Mas esse obter energia, Gabizinha, meu alecrim, é para os micro-organismos. No caso, a gente obtém energia, a gente come o pão tem glicose, ele vai ser digerido e vai ser transformado pela respiração aeróbica. Tá? A fermentação é para obter energia dos micro-organismos. No caso, o fungo que faz a fermentação é que obtém energia com a fermentação. O pão, para a gente, a energia no pão vai ser obtida pela respiração aeróbica. Tá certo? Tá bom? Ah, Carlinhos, mas o pão é um alimento energético? É, porque é um carboidrato. Mas não é porque nós vamos fazer fermentação, não. Quem vai fazer fermentação são os micro-organismos presentes na massa do pão. No caso, os fungos. Tá certo? Ok, Alecrim? Ok. Show de bola. Então, gente, voltando aqui. Nós temos 3 tipos principais de fermentação. Nós temos a fermentação alcoólica, que o produto principal é o álcool etílico, o etanol, tá? Nós vamos ter a fermentação lática, que o objetivo principal é formar lactato, ácido lático. E nós temos a fermentação acética, que o objetivo é formar ácido acético, tá?
Eu não coloquei aqui o esquema da fermentação acética, mas ele é igual aos das demais. Então, você entendendo essas duas, você entende a acética também. Então, prepare os caderninhos que tem coisas que eu vou anotar agora. Então, meus alecrins, olha só. Primeiro tipo de fermentação que a gente vai ver é a fermentação alcoólica. Como é que acontece o processo de fermentação? Nós vamos partir da glicose, tá? É o mesmo processo que vocês já estudaram da glicólise, ou seja, a glicose vai ser quebrada, tá? Vai começar com o gasto de 2 ATPs e vai formar 2 moléculas de ácido pirúvico. Isso aqui é a boa e velha glicólise que vocês já viram desde o processo de respiração. Carlinhos, mas a respiração não é aeróbica, como é que acontece glicose? Lembra que a glicólise é a etapa anaeróbica do processo, tá? Então não precisa de oxigênio para acontecer glicólise. Glicólise. Deixa eu apagar aqui. Glicólise. Então a primeira etapa da fermentação, gente, sempre vai acontecer o quê? A quebra da glicose em ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico aqui, ele vai entrar no ciclo de Krebs e tudo mais? Sim ou não? Vai. Aqui na fermentação? Não, na fermentação não, já que não tem oxigênio, é um processo anaeróbico, o que é que vai acontecer? Gente, depois que formou o ácido pirúvico, você vai ter a participação de enzimas que já vai transformar esse ácido pirúvico em etanol, em álcool. Só que antes dele ser transformado em álcool, ele perde carbono na forma de gás carbônico. Então você vai ter o quê? Ácido pirúvico virando etanol e liberando gás carbônico. Acabou-se. Isso é a fermentação alcoólica. Agora vamos para os detalhes que não tem aí no TD de vocês. Que foi? Vamos lá. Glicose é quebrada em ácido pirúvico. Vamos lá. Glicose é quebrada em ácido pirúvico. Isso é a glicólise normal. Esse ácido pirúvico vai sofrer o processo de fermentação e vai ser transformado em etanol. Acabou. E vai liberar gás carbônico. Então isso é a fermentação alcoólica. Agora vamos para as informações que eu não coloquei aí no TD, que eu vou preencher com vocês agora. Primeira informação importante, gente. Quando a gente fala sobre a fermentação, nós temos que entender o seguinte. Qual seria... escreva aí no seu caderno junto comigo, tá? Qual é a equação geral da fermentação lática? Qual é a equação que representa o processo? Olha como é simples. Você vai ter glicose. Essa glicose vai ser quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, né? E esse ácido pirúvico vai se transformar em quê? Etanol. Então, a equação geral, sem mostrar as etapas, a fermentação nada mais é do que glicose. Para cada molécula de glicose quebrada, eu vou formar 2 moléculas de etanol, vou liberar gás carbônico, CO2, e vou produzir 2 moléculas de ATP. Essa é a equação geral. Ou seja... Não é ácido pirúvico, né? Etanol não, né? Não, o ácido pirúvico é depois que a glicose é quebrada. Mas aí, Gabi, no caso seriam as etapas. Só que aqui eu não estou colocando as etapas, eu estou colocando logo só o produto final. Tá certo? Você tem que saber as etapas, mas essa aqui é a equação geral. Tipo assim, o que é a fermentação? É a transformação de glicose em álcool. No caso aqui seria a equação geral da fermentação alcoólica. Tá? A alcoólica porque ela vai formar álcool. Ok? Aí se eu pedir para você as etapas, aí sim, Gabi, a glicose é transformada em piruvato e esse piruvato é transformado em etanol. Tá certo? Pronto, então essa é a equação geral. Para ser mais detalhista, como vocês sabem que eu sou muito detalhista, na verdade mesmo, gente, esse piruvato, antes de se transformar em etanol, ele primeiro se transforma em acetaldeído, para depois se transformar em etanol. Mas eu não vou esticar isso não, basta você lembrar que o piruvato se converte em etanol. Carlinhos, enzimas que participam do processo. Na fermentação alcoólica nós temos 2 enzimas, então vou botar aqui, ó. Enzimas da fermentação alcoólica, vocês têm que saber. Nós temos 2 principais. Nós vamos ter aqui a primeira enzima, que é chamada de piruvato descarboxilase, e a segunda enzima, que é a mais que nos interessa aqui, é a álcool desidrogenase. Pronto, essas são as 2 enzimas que participam do processo de respiração, tá? De fermentação alcoólica, perdão. Gente, ok até aqui? Ative o microfone aí. Tudo bem até aqui? Pronto, então,
nós já vimos que a fermentação alcoólica é a transformação de glicose em álcool, etanol, com liberação de gás carbônico. Agora vamos para as aplicações. Carlinhos, quem realiza a fermentação alcoólica? Vou colocar aqui agora outro quadrinho para vocês também, preencherem junto comigo. Bote aí no seu caderno. A fermentação alcoólica, ela é realizada por bactérias, algumas bactérias e principalmente fungos. Exemplos, nós temos o fungo da família do gênero Saccharomyces cerevisiae. Gente, esse é o mais famoso que vocês têm que conhecer, tá? Os fungos Saccharomyces cerevisiae é o fungo utilizado na produção de cerveja. Então, olha aqui, ó, realizado por bactérias e fungos. Aplicações. Onde é que essa fermentação é utilizada? Produção de vinho, produção de etanol, que é o próprio álcool, e produção de pães, tá? Ok? Quem realiza o processo de fermentação? Fungo. O fungo é o gênero, é a espécie Saccharomyces cerevisiae. Esse aqui, toda vez que você ouvir falar nesse fungo, você já sabe que ele está relacionado com a fermentação alcoólica, tá bom? E, gente, olha que interessante. Não sei se vocês sabem, mas o fermento biológico, ele é um fungo. Então, quando é feita a massa de pão, você pega o fungo vivo, que é um micro-organismo, e joga o fungo lá na massa do pão. E aí o fungo vai começar a comer. Não como mais pão. Não, mas, gente, obviamente que esse fungo, o que é que acontece? Olha que interessante. Esse fungo, na hora que você colocar ele lá na massa do pão, ele vai começar a comer a glicose do pão e vai começar a fermentar, a transformar aquela glicose em etanol, tá? Só que o que é que acontece? Por que a massa do pão cresce? Porque vai haver a liberação de gás carbônico. O gás vai fazer na massa do pão inchar. E por que o pão não tem gosto de álcool? Porque como o pão é levado ao forno, a alta temperatura faz o etanol evaporar. Então o álcool evapora, o fungo morre, o gás carbônico que foi produzido faz a massa inchar e aí você tem o seu pão. Da mesma forma como é feito nos vinhos, né? Você coloca o fungo no vinho, né? E aí você pega, o fungo vai ficar lá, né? Sob determinadas condições, temperatura e pressão e pH, e aí o fungo vai fermentando, né? E quando a quantidade de etanol se torna muito alta, o próprio fungo morre. E aí o fungo morre e fica só o álcool. Aí depois a gente vai só concentrando, evaporando a quantidade de álcool para não ficar muito alcoólico. E é assim que é feito o processo de pão e de bebidas. Então a fermentação alcoólica ela tem uma aplicação industrial muito grande. Ok, meus alecrins, até aqui? Então, lembra lá, fermentação alcoólica, produção de vinhos, etanol, né, que é o álcool, e a produção de pães, e acontece com liberação de gás carbônico. Próximo, agora nós vamos para a fermentação lática. Gente, a fermentação lática é o mesmo processo. Olha só, a glicose vai ser quebrada de novo, vai gastar ATP, vai ter os NAD, vai formar ácido pirúvico. Qual é a diferença da fermentação lática para a alcoólica? Que o ácido pirúvico não vai ser transformado em etanol. Como a fermentação é alática, ele vai ser transformado em ácido lático. Pronto, é só isso. É a mesma coisa, acontece a glicólise, forma ácido pirúvico, só que ele vai se transformar em ácido lático. Toda vez que vocês verem ácido lático ou lactato, é a fermentação lática, ok? Mas o processo é o mesmo. Como é que seria a equação geral? Me ajudem aqui a montar. A equação geral do processo vai ser o quê? Toda fermentação, a equação dela começa com o quê? Nós vamos ter como reagente a glicose, que vai ser quebrada em quê? Vai ser quebrada em duas moléculas de ácido lático mais energia. Nós temos duas diferenças aqui entre a fermentação lática e a alcoólica. Primeiro, na fermentação lática, qual é o produto que é gerado? Ó? A glicose é quebrada formando etanol e gás carbônico. Na fermentação lática, a glicose vai ser transformada em ácido lático e não acontece liberação de gás carbônico na fermentação lática, tá? Primeiro detalhe importante, ok? Agora vamos lá. Carlinhos, quais são as enzimas que participam da fermentação lática? Anote aí no seu caderninho. A fermentação lática, eu vou botar aqui embaixo, tá? Essa daqui que vocês estão anotando agora é a equação geral da fermentação lática.
Ô tio, é 2-etanol ou é 2-ácido lático? 2-etanol é na fermentação alcoólica. 2-ácido lático é na fermentação lática. Tinha confundido isso. Certo? Pronto. Então a equação geral é essa daí, bem tranquila. E outro detalhe, gente, a enzima que participa desse processo, que catalisa essa reação, bote aí, é uma enzima chamada, tá assim, ó, enzima da fermentação lática. A enzima que participa do processo é a enzima, vou colocar em letra maiúscula, lactato desidrogenase. Pronto. Lactato desidrogenase é a enzima que participa da fermentação lática, tá bom? Agora, pessoal, até aqui tudo bem sobre a lática? Alecrins? Pronto. Quem é que faz a fermentação lática? Bactérias, fungos, e aí vem um detalhe importante, tá? Nós, seres humanos, também fazemos fermentação lática, as nossas células do músculo. Em que momento? Vamos lá. Quando você está fazendo uma atividade muito intensa, tá? E uma atividade, sei lá, um levantamento de peso. Se você começar a forçar a barra, né, fazer uma atividade muito intensa, vai chegar um momento que a quantidade de oxigênio não vai ser suficiente. Então o teu corpo está ali fazendo respiração aeróbica, fazendo ciclo de Krebs bonitinho, só que chega uma hora que a quantidade de oxigênio vai faltando. E aí, para tentar compensar, já que não tem oxigênio, a quantidade de oxigênio está fraca, além do corpo fazer respiração, as nossas células musculares começam a fermentar. Então elas começam a transformar a glicose em ácido lático. E esse ácido lático, no caso o lactato, ele vai se acumulando na musculatura, tá? E isso também pode provocar fadiga muscular, o cansaço do músculo, pelo acúmulo de lactato no músculo, tá? Depois de um tempo, esse lactato, ele é convertido de volta, ele é mandado para o fígado para ser metabolizado. Então, por exemplo, quando um atleta faz uma atividade física muito intensa, se você fizer uma análise num tecido muscular dele, você vai ver a presença de ácido lático. Por quê? Porque o corpo começou a fermentar, porque a quantidade de oxigênio foi insuficiente. Faltou oxigênio, o corpo vai ter que procurar uma alternativa. E aí ele começa a fermentar e a produzir lactato. Tá bom? Deu para entender? Tio. Oi. E assim, ô tio, se tipo, um atleta, né? Já que isso produz sozinho, né? Nosso corpo produz, certo? Sim. Daí então, isso ajudaria, sei lá, o atleta a beber leite condensado, por exemplo, pra ajudar? Não tem nada a ver. O lactato, gente, ele é produzido no metabolismo. Não é no leite, não. Tá? Agora, outra aplicação importante, tá certo? Vocês estão tão caladinha. Alecrim fofinha. É que o povo saiu. Ah, porque estão tudo concentrado. Quando escuta o nome, eles voltam. Ah, não, mas eles estão aí. Não, tô aqui. Pera aí, o João Gabriel fez a pergunta. Mas se o atleta fizer tipo Pera aí, deixa eu ler aqui, João Gabriel, rapidinho. Deixa eu ver aqui a pergunta do Gabriel. Se um atleta fizer... Depois dele. Depois ele pode sentir cãibra, né? Sim, João, pode sim, viu? Quando o exercício é muito pesado, né? E aí o suprimento de oxigênio fica fraco, Gabriel, aí acontece a fadiga muscular, porque a musculatura ela vai ficando cansada e pode ocasionar cãibra. Mas cuidado, tá, gente? Até um tempo atrás acreditava-se que a cãibra ela é provocada pelo acúmulo de lactato, mas não é. Tá? A cãibra ela tem outras, ela é provocada por outras coisas. Porém, o acúmulo de ácido no organismo, né, de lactato, ele pode provocar fadiga muscular. Mas tem a cãibra também, viu, Gabriel? Bem colocado. E outra coisa, gente... Banana é bom pra evitar cãibra. É por causa do potássio, né? Por causa do potássio, tá certo? E, gente, outra coisa interessante. Aplicações da fermentação lática, vamos lá. Enquanto a fermentação alcoólica é utilizada na produção de bebidas e de pão, a fermentação lática é utilizada na indústria de laticínio. Então vamos lá que eu vou anotar aqui para vocês. Ó. Aplicações da fermentação lática. Bote aí no seu caderninho. Principalmente na indústria de laticínio. Indústria de laticínios. Então, por exemplo, vamos lá aqui, ó. Queijo, coalhada, iogurte, tá certo?
Quem faz esse processo, quem realiza, são principalmente as bactérias chamadas de lactobacilos, tá? Bactérias do grupo lactobacilos. E, gente, olha que interessante. A gente precisa comer esses alimentos para obter a fermentação, né? Não. Quem perguntou isso foi a Alecrim Fofinha? Gabi. Foi a Gabi. Pronto, a alecrinha dos pés fofinhos. Gabi, não. Para você, esse processo de produção de ácido lático no seu organismo, ele é feito independente dos alimentos, tá? Faltou oxigênio durante a atividade intensa, o corpo ele vai começar a fermentar. Isso não precisa de alimento nenhum. O próprio a gente tem essa enzima aqui, a lactato desidrogenase, que consegue realizar o processo. O que a gente não consegue fazer é a fermentação alcoólica, porque nós não temos as enzimas para produzir etanol, tá? Para converter. Mas a fermentação lática ela é feita. Agora, Carlinhos, como é que é feita a coalhada? Gente, como é que é feita a coalhada? Eles pegam leite, eles botam os lactobacilos lá, essas bactérias vão começar a quebrar o açúcar do leite. Lembram da lactose? Quebram a lactose, né? Que é um disacarídeo, e aí elas começam a fermentar. E elas vão produzindo ácido lático. Só que esse ácido vai fazer... Olha que interessante, como uma coisa completa a outra. Como os lactobacilos começam a fermentar o leite, vai começar a produzir o que na fermentação lática? Qual é o produto principal? Oi? Qual é o produto da fermentação lática? Ácido lático. O ácido lático. E aí, como essas bactérias ficam fermentando o leite, vai começar a produzir ácido. Se vai começar a produzir ácido, a acidez vai fazendo com que a proteína do leite desnature. E aí o leite vai ficando coalhado, vai desnaturando e vai coalhando. É assim que se faz coalhada, gente, utilizando bactérias que fazem fermentação lática. Já viram aqueles produtos assim, leite fermentado? Por exemplo, Yakult, que é uma delícia. Ou então, quem é da época como é o nome? Chamito. Você lembra do Chamito? Do Gênio? Chamito é bom. Gente, é muito bom. Aquelas bebidas fermentadas, gente, elas contêm as bactérias vivas, os lactobacilos, que vão fermentar a bebida. E essas bactérias, elas também podem desempenhar funções importantes, né? Facilitam, por exemplo, a evacuação. Por isso que tem gente que toma esses iogurtes para melhorar os movimentos intestinais, tá certo? Tio, Oi. uma pergunta, quando é que desnata? Quando é que desnatura? E quando é desnaturado? E quando é desnatado, Carlinhos? Gabriel, Samuel, o leite desnatado, aí ele já passa por outro processo, tá? O leite desnatado é um processo um pouquinho diferente. Gente, se vocês quiserem, a gente pode fazer o seguinte, quando a gente tiver alguma aula extra, né, eu acho que os conteúdos de vocês, depois, semana que vem, eu acho que eu consigo deixar os conteúdos em dia, eu posso tirar uma aula para falar sobre alguma curiosidade. Então, no caso, Samuel, se você quiser, a gente pode ter uma aula sobre a bioquímica do leite, para a gente ver a diferença de um leite integral, desnatado, leite pasteurizado, quais são as proteínas do leite, falar sobre o leite materno. E aí, vocês querem? Isso é interessante. Pronto, a gente faz uma aula de biologia aplicada. Pronto, porque o legal da biologia e da ciência é que a gente pode fazer aulas extras, né? Para você entender o mundo que cerca vocês. Porque a química e a biologia estão presentes em tudo. Então a gente pode fazer uma aula sobre a bioquímica do leite. O mundo de forma diferente. Justamente. A gente sabe coisas que nem sabia. Vamos ver o leite, vamos pensar. Justamente. Eu nem sabia que tinha aminoácidos. Então, gente, quando você toma aqueles Yakultzinhos, você está ingerindo bactérias. Só para você ter ideia, ali tem mais de milhões de bactérias. Só que são bactérias benéficas, são bactérias boas. Porém, cuidado, tá? Quando essas bactérias estão em muita quantidade, se o leite for deixado em ambiente sem estar refrigerado, né, tipo, deixado do lado de fora, pela alta temperatura, ele pode desnaturar e aí você pode ter um leite azedo. Ele azeda justamente, Gabriel. E aí você não pode tomar, porque aí você vai ter uma presença de ácido lático que vai azedar o leite, vai alterar as proteínas, vai mudar o cheiro, vai mudar o sabor e isso pode gerar intoxicações intestinais. Tá? Então tenha muito cuidado, principalmente com esses alimentos de leite, gente. Danone, iogurte. Se passou da validade, não tome. Tem alguns produtos que quando passa da validade, você ainda até pode comer, né? Produtos, tipo assim, alguns biscoitos, mas, por exemplo, mas alimentos, principalmente alimentos derivados do leite, se eles azedarem, não tome, porque é certeza que você tem um problema intestinal, tá bom? Então, gente, fermentação
é basicamente isso, né? É bem tranquilo. É simplesmente a glicose sendo transformada em piruvato e esse piruvato vai se transformar em quê? Se for fermentação alcoólica, em etanol e liberar gás carbônico. Se for fermentação lática, ácido lático. E por último, se for a fermentação acética, que eu não coloquei ali o esquema, mas gente, o esquema é o mesmo, fermentação acética. A glicose vai sofrer glicose, vai se transformar em piruvato, só que esse piruvato vai se transformar em ácido acético. Por isso que é uma fermentação acética. E esse processo é utilizado na produção de vinagre, tá? Se vocês sabiam, se você deixar um vinho, né, se você pegar um tonel de vinho e deixar ele aberto um pouquinho e entrar oxigênio nele, no ar existem bactérias que fazem fermentação. Então, se você deixar um tonel de vinho aberto e entrar oxigênio, as bactérias vão começar a fermentar de forma acética. E aí o vinho se transforma em vinagre. Tanto é que a palavra vinagre vem do latim vinho azedo, porque o vinho azeda e se torna vinagre. Sério? É sério. Eu já ia falar que eu ia testar, sabe que tem vinho não? É por isso que o vinho ele tem que ser mantido vedado. Não pode haver a presença de oxigênio, porque são bactérias anaeróbicas. Ah, por isso que ele é tipo vedado com aquele Carinho, coisa de e se botar no alumínio. copo? Hã? Esse tipo, quando coloca no copo, não pega oxigênio? Não, mas aí ele já passou por todo o processo de fermentação. Isso é durante a produção, enquanto as bactérias ainda estão fermentando. Se durante o processo, Laiane... Não, é durante o processo. Se durante o processo as pessoas não vedarem bem, não deixarem ele todo vedadinho, né? Se entrar oxigênio ali dentro, as bactérias começam a fermentar. A gente chama de acetobactérias. São bactérias que são aeróbicas, né? Que usam oxigênio, só que elas acabam transformando o etanol em ácido acético. Eles oxidam o etanol e aí de álcool passa a vinagre. Por isso que o vinagre, a palavra vinagre significa vinho azedo. Tá certo? Era por isso que eu tava pensando, tipo, poxa, se quando entra o oxigênio fica que nem vinagre, então como é que nós bebemos? Pois é, mas isso é só durante o processo de fermentação, tá bom? Gente, essa área de fermentação ela é tão ampla que se vocês forem fazer biotecnologia ou engenharia química, por exemplo, tem uma disciplina só sobre tecnologia de fermentação, laboratório de processos fermentativos, né? Porque se usa fermentação em muitos procedimentos, tá bom? Então, meus alecrins, deu para entender aí o que é a fermentação? Bem tranquilo, né? Não tem aquela ruma de etapa, não. Quebrou a glicose. Se for fermentação alcoólica, etanol e gás carbônico. Se for fermentação lática, ácido lático. Se for fermentação acética, ácido acético, tá bom? Oi, Karen, tudo bem? Chegou cedo? Tá aí? Menina Karen, ela tem um problema de acordar. Eu vou fazer um alarme, eu vou ligar pra ti, pra tu acordar. Então, meus queridos, olha só, pra gente fechar aqui, né, um pouquinho, a gente ainda vai ter nossa aula de exercícios, quando for na revisão pra prova de vocês. Eu vou fazer uma semana só de questões, mas eu gosto de toda aula terminar com questões, tá? E por que tu não entrou na aula? Sei não, mas sei lá. Então, gente, ó, isso aqui que eu coloquei, vocês já anotaram no caderno, né? Isso aqui não tem no TD, não. Isso aqui é pra anotar. Eu sempre vou deixar assim, eu sempre vou fazer slide TD tem coisas que eu não anoto no TD, eu só anoto no dia da aula. Então, quem tá na aula vai vendo aí, já vai anotando, tá bom? São informações importantíssimas. Então, fermentação, ok. Graças a Deus deu certo nós terminarmos fermentação bonitinho, tá bom? Não vou salvar isso aqui, porque isso aí vocês tiveram que anotar no caderno. Gente, anotem tudo que eu falo aqui. Tudo que eu for anotando, anotem também, viu? Então, gente, vamos lá. Peguem aí o livro de vocês. Eu vou... haja matéria. Alecrim Fofinha, tu pode ler pra mim? Oi. Oi, Pedro, fala. A gente vai, tipo, responder questões aleatórias do conteúdo ou responder, sei lá, algumas questões da atividade? Não, nós vamos responder algumas questões do livro de vocês sobre o conteúdo, tá bom? Só pra gente... Eu recomendaria responder as questões que eu tiver passado, tipo, sei lá... Não, as que eu vou passar vocês vão fazer, não sou eu que vou responder. Eu vou responder outras questões, as de vocês é com vocês, tá? Comenta. Hã? Laiane, tu pode ler pra mim? Não, eu só vou comentar, gente. Eu só comento as questões que eu passo pra vocês. Tá sem o livro? Gabi, tá com o livro aí? Tô.
Pronto, pessoal, peguem o livro, tá? Gabi, vamos lá. Bota aí na página... Ui, as questões que Pedro, eu só comento as questões que eu passo pra vocês depois de 2 atividades. Quando vocês entregam, aí eu passo outra atividade, vocês entregam de novo. Quando acumula 2, aí eu tiro uma aula só pra corrigir. Que eu vou fazer isso, no caso, na semana de revisão. Semana de revisão, aí eu corrijo todas as atividades que eu passei, tá bom? Gente, vamos lá. Alecrins, botem aí na página... Ah, não sei, cadê? Pronto, botem aí na página 87. Deixa eu colocar aqui no chat. A Gabi vai ler pra gente, tá? Peguem o livro, vocês. Vou colocar aqui no chat, tá? Página 87. Bote aí a questão de número 1. Questão 1. Não, Karen, os TD é só uma vez por mês, que é o TD de parcial, né? Tipo o TD de bimestral ou parcial, é só uma vez por mês. Eu tô falando das atividades, que geralmente quando eu passo 2 atividades, aí eu tiro uma aula para corrigir as atividades. Só que eu só vou corrigir tudo na semana de revisão, tá bom? Mas os TD vai ser... TD valendo de prova é só um. Só as atividades que são mais. Tá certo, Alecrinzinha. Vai lá, Gabi. Questão de número 1, página 87. Pode ler. Um artigo da Vai. internet, ao explicar o processo de respiração celular, simplificou o fenômeno comparando um tipo de combustão, como que ocorre no motor dos carros. Analise a afirmação, explicando uma diferença importante entre esses 2 processos. Então, gente, essa pergunta é muito boa, tá? A respiração celular, se você for comparar ela com a queima de um combustível, realmente a respiração também é uma reação de queima, é uma oxidação, tá? Só que nós temos aí diferenças importantes, tá certo? Primeira, eu quero pelo menos 2. Qual é a principal diferença entre a queima da glicose que acontece no nosso organismo e a queima da gasolina, por exemplo, no motor de um carro? Em termos de energia, quem lembra? ATP. Não, em termos da liberação de energia, tem diferença? Libera em... Da respiração celular é através da oxidação de combustíveis orgânicos, tipo a glicose. Mas a gasolina também é um combustível orgânico, é um composto orgânico. Só que a diferença, gente... A respiração celular é a glicose, né? Pronto, primeira diferença. O combustível, se fosse no motor, geralmente é gasolina. Já o combustível biológico, no caso aí o principal seria glicose, beleza. Agora tem outra diferença também muito importante que eu falei para vocês no primeiro dia de aula de respiração, quero ver se vocês lembram, em termos da energia que é liberada. Tem uma diferença nessa energia, a forma como ela é liberada. É injetável. Exatamente. Gente, a queima quando você queima a gasolina... Quando você queima a gasolina de um carro, de um combustível, a energia não é liberada aos poucos, ela é liberada de uma vez. Só que dentro do nosso organismo, a energia é liberada de forma gradual. Agora, quem lembra o motivo? Por que ela não é liberada de uma vez no nosso organismo? Porque se a energia for liberada de uma vez, as nossas células podem ser danificadas, né, pela alta quantidade de calor. Então ela é liberada gradualmente, aos poucos. Todo mundo entendeu? Cibele, Cauaninha, Alecrim Fofinha, Marília, Sim. Gustavo, Karen. Deu para entender a diferença? A fermentação, ela é parcial, né, Carlinhos? Exatamente. Como assim? Como é, Laiane? Tipo, na fermentação, em vez de gradual, ela é parcial. Não, na fermentação também é gradual. A energia é liberada aos poucos. Só que a diferença é que a quebra da glicose, na fermentação, ela é parcial. Exatamente. Porque fica uma parte da energia armazenada nos produtos. Na respiração, não. Toda a energia na glicose, ela é quebrada. A molécula é quebrada completamente em gás carbônico e água. Tá certo? Pronto. Karen, você tá com o livro aí perto? Tô.
Pronto. Pois, Karen, leia aí pra mim a questão de número 3, também da página 87. Vamos lá, gente, acompanha aí, meus alecrinzinhos. Questão de número 3, página 87. Pode ler, Karen. Um estudante afirmou que o papel do gás oxigênio na respiração é se combinar com o carbono da glicose, produzindo gás carbônico. Outro estudante discordou, dizendo que ele deveria estudar mais a última etapa da respiração. Resolveu essa discussão respondendo: qual é, afinal, o papel do gás oxigênio na respiração? E aí, gente, ó, um estudante falou que o papel do oxigênio na respiração é se juntar com carbono para formar gás carbônico. Já outro falou que o papel do oxigênio não é bem esse. Por que ele falou que ele tinha que estudar mais a última etapa? Qual é realmente o papel do oxigênio na respiração? Ele é o aceptor final. Exatamente. Gente, o papel do oxigênio não é se combinar com carbono, não. O papel do oxigênio, a gente viu que o oxigênio ele só vai aparecer aonde? Ele é o protagonista que só aparece no final da festa. No final do show, lá na cadeia de respiração de elétrons, é que o oxigênio aparece para receber os elétrons e se transformar em água. Então, se quiser anotar aí no caderninho de vocês, ou até mesmo no livro, tá? A resposta, ó. O papel do oxigênio, vou até colocar aqui no chat. O papel do oxigênio é atuar como receptor final de elétrons na cadeia respiratória. Tá certo? Se transformando em água. Então, tá aqui. É daí que você tem a produção de água. Ok? Deu para entender, meus alecrins? Tudo bem? Caleb, Gustavo, Silbele, Ingrid, Duda, Rebequinha. Abra o microfone ou digite no chat. Bota em sim. Deu para entender? Sim. Pronto, Cauane aí sim, Silbele. Ótimo, muito bem. Show de bola. Oi? Vai colocar as presenças, tipo presente. Vou, assim que terminar, eu peço para vocês botarem o nome de vocês, tá bom? Pronto, então, gente, só temos mais duas questõezinhas. Vocês querem parar por aqui? Já são 11h05, já terminou a aula. Vocês querem parar ou posso resolver mais uma? Não, resolve. Pode resolver? Então vamos agora lá para... Caleb, tá com o livro aí? Ou Cibele? Tô. Tu tá? Pois, Caleb, lê aí pra mim a questão de número 4. A 4 também é muito boa. Cada célula do corpo humano contém uma média de 512 mil mitocôndrias. As células dos músculos esqueléticos estão entre as que possuem o maior número. Além disso, suas mitocôndrias possuem mais cristas. Como você justifica essas duas características das células musculares? E aí, gente, por que as células musculares têm a quantidade de mitocôndria maior do que outras células do corpo, por exemplo? Transferência de elétron através de complexos receptores. Vamos lá, qual é a função da mitocôndria? É dentro da mitocôndria que vai haver o processo de respiração, né? A produção de ATP. As células esqueléticas do músculo são células que você acha que precisa de mais energia ou de menos? Mais, gente. O músculo de vocês, a nossa musculatura, para ela se movimentar, para você fazer esse movimento aqui, ó, de levantar e baixar, por exemplo, para você se movimentar, você precisa de energia. Então, é de se esperar que as células musculares tenham a quantidade de mitocôndria maior, porque elas precisam de mais ATP, precisam de mais energia. Então, tem uma quantidade de mitocôndrias mais elevada. Tudo bem? Tranquilão? Pronto? Então pronto, última questão, para não cansar muito vocês, vou fazer só a última, tá? Vão aí para a página 88. Foi? Sibeli, tu pode ler, Sibeli? Página 88, a questão 3. É uma questão mais pesadinha, essa aqui é mais difícil, por isso que eu vou resolver com vocês. Eu ia passar ela para casa, mas eu falei, não, ela é mais pesadinha, eu vou resolver com os meninos. Sibeli, lê pra gente a questão de número 3 da página 88. Eu sei que você não passaria do mesmo jeito. No gráfico a seguir, observa-se a produção de
Produção de CO2. CO2 e ácido lático no músculo de um atleta que está realizando atividade física. Ótimo. Sobre a variação da produção de CO2 e de ácido lático em A e B, analise as seguintes afirmações. Pronto. Então, gente, vamos lá. Analisem, tá todo mundo com o livro aí acompanhando. Vocês estão vendo esse gráficozinho aí? Que a Cibele leu. Sim. Pronto. Vocês percebem no gráfico, gente, pode pegar um lapisinho se quiser ir marcando, tá? Que é importante. Vocês percebem no gráfico aí que tem assim, ó, T0, aí tem a produção de gás carbônico. E no tempo 1, você tem a produção de ácido lático. De cara, se tem ácido lático nesse músculo, é correto, eu já posso afirmar que esse cara tá fazendo uma atividade intensa e tá produzindo, e tá fazendo fermentação? Sim. Sim, ótimo, beleza. Aí vamos analisar aqui. Essa questão é muito boa. Essa questão é da Universidade de Londrina, tá? Vamos lá. Eu falei que eu ia começar a pegar pesado com vocês. Olha só. A partir do tempo 1, quem é o tempo 1? CO2 ou ácido lático? Ácido lático. Pronto. A partir de T1, o suprimento de oxigênio no músculo é insuficiente para as células musculares realizarem respiração aeróbica. É verdadeiro? Eita. A partir do momento em que é produzido ácido lático, é porque a quantidade de oxigênio é insuficiente para realizar a respiração aeróbica? Sim. Sim, é isso. Sim, por quê? Por que você não falou oxigênio? Eu tava lendo O2, mas você falou oxigênio. E O2 é o quê, cara de chibata? O2 é oxigênio, Pedro. Eu não sei não, removendo Pedro em 3, 2... É que pra mim, ou eu leio em letra tipo O2, CO2, CH, ou eu leio... Fala, meu Deus do céu, o menino tem delay. Não, capivara, pelo amor de Deus. Fica quieto aí. Gente, ó, vamos lá. Cuida. Ó, então, Pedro, O2 e gás oxigênio é a mesma coisa, tá? Então, gente, se tá havendo a produção de ácido lático, é porque sim, a quantidade de oxigênio está insuficiente. Até porque se tivesse oxigênio suficiente, o corpo ia fermentar? As suas células iam começar a fermentação? Não. Não. Se o Gustavo está lá fazendo atividade física e tem oxigênio suficiente, ele vai continuar fazendo respiração aeróbica. É por isso, vamos lá para a galera da academia, pessoalzinho da academia, é por isso que existem exercícios aeróbicos e exercícios anaeróbicos. Atividades aeróbicas são aquelas atividades que têm mais oxigênio. Já uma atividade anaeróbica, por exemplo, levantamento de peso, é uma atividade mais intensa, mais rápida, que precisa de uma quantidade muito alta de oxigênio e acaba faltando, tá? Quem faz educação física... A pessoa tem, tipo, força pra aguentar uma atividade anaeróbica. Tem que criar uma atividade que requer mais força. E aí, geralmente, é nas atividades anaeróbicas que você tem as suas células musculares entrando em fermentação, tá? Gente, quem faz educação física... Eita! Oi, Travou tudo. travou tudo? Fala de novo. Quem faz atividade... Voltou agora? Voltou. Pronto. Quem faz atividade anaeróbica, gente, é onde o corpo pode entrar em fermentação, tá? Quem faz educação física tem uma disciplina só de bioquímica do exercício. É pesada. Aí a galera da educação física, o pessoal pensa que a educação física é só jogar bola, mas não é não. A gente fazia... Gente, contar uma coisa... Deixa eu parar de gravar aqui pra me contar uma coisa pra vocês, peraí. Cancelando a gravação. Terminei a aula já, tô só... Vai contar a história do tio Paulo. Deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Quero que eu conte, não? Tá no YouTube? Vou não. Não, a aula vou, só que não agora. A última questão aqui eu não vou postar não. Essa é pra vocês que estão aqui mesmo, é uma questão extra. Não, é. Vai. Tá, então vou cancelar aqui a gravação. Parei.